A Mônica dominou o Cartoon Network, só passa isso. Bom dia, gente. Todo mundo ouvindo bem? Bom dia. Tudo certo, prof. Que bom. Que bom. Espera todo mundo entrar aqui e aí a gente já... Bom dia. Sempre dá uns 5 minutinhos para o pessoal que se atrasa entre a cozinha e a sala, pega trânsito, né, na geladeira, poder chegar, né, a tempo. E também aproveita, a gente já pode aproveitar esses 5 minutinhos enquanto o pessoal vai entrando. Eu gosto sempre de perguntar, tudo bem com relação ao encontro anterior? Alguém quer comentar alguma coisa? Houve alguma dúvida? É sempre bom a gente aproveitar um tempinho para poder conversar. Se tiver tudo bem, aí a gente se prepara para começar o nosso assunto de hoje. Pouco polêmico, né? Como todo assunto de bioética, assim, polêmica é uma coisa que não existe nesses assuntos, né? Então vamos lá, se está tudo bem, vamos começar. Deixa eu só partilhar, bom dia, a tela com vocês aqui. Hoje a gente vai ainda naquele esquema, né? Porque hoje ainda dá para a gente falar a favor e contra, né? Alguns termos que a gente vai discutir. Depois, bom, eu imagino que sobre ética médica, que foi o tema que foi solicitado, eu gosto sempre de deixar vocês escolherem, porque eu acho que é muito no início, né? Para vocês terem uma ideia do que está acontecendo do ponto de vista bioético e do quanto isso vai ter importância para o futuro de vocês. Eu acho que isso deveria ser dado ao longo dos 6 anos de faculdade, né? Porque os problemas éticos vão surgindo conforme você vai tendo contato com pacientes, e muda-se o enfoque, né? Quando a gente entra, vocês estão entrando agora, vem muito daquela questão do que está na mídia para ser discutido, né? Aborto, eutanásia, ética, etc. Depois você vem toda uma questão relacionada à pesquisa, por exemplo, termo de consentimento, existe possibilidade, a autonomia do paciente, isso vai mudando de acordo com a evolução ao longo do curso, que é natural, se não ganhando experiência é natural. Mas eu acho que esses 2 primeiros dá para a gente fazer um debate. Depois a gente falar sobre ética médica, eu imagino que não haja ninguém contra uma posição ética na medicina, né? Eu imagino que muitos já se depararam com pessoas que não têm esse comportamento, mas eu acho que não se questiona que alguém seja contra ter esse questionamento. Então será mais uma aula explanativa mesmo sobre o que é ética, porque uma coisa importante e que eu vou abordar com vocês é que não confundam a questão de um comportamento ético com a questão do comportamento deontológico, né, que é o Código de Ética Médica. Deontologia, que é o Código de Ética, é uma coisa, se é vedado, é vedado, é vedado. Ética médica desenvolve-se num outro sentido, existe uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Mas a gente vai abordar isso mais para frente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre questões relacionadas à eutanásia, distanásia, ortotanásia, mistanásia, suicídio assistido, o que são esses termos, o que significa, o que não é, e depois a gente deixa vocês falarem um pouquinho também a opinião de vocês. Eu sei que é pouco o tempo, eu sei que escolher um é difícil,
sinceramente, me deixa muito triste ter que dar essas aulas online. Isso é muito mais legal quando a gente está presente, porque a gente pode todo mundo ouvir mais e ter mais participação, mas, por favor, sinta-se à vontade para interromper e participar. Tá? Se está tudo bem, então, vamos começar. Eu vou falar um pouquinho, como da outra vez, depois vocês sustentam o debate, que é muito mais interessante ouvir vocês do que a mim. Né? Então, vamos lá. Começamos com o suicídio assistido. E por que suicídio assistido e não eutanásia? Eu vou tentar mostrar para vocês a similaridade, a proximidade que existe entre esses conceitos e até por essa confusão, como o termo eutanásia ganhou toda uma conotação muito além do que era no princípio, e por isso a gente hoje tem outros termos derivados, e é bom a gente entender os termos, como disse para vocês, a Voltaire já dizia, né, se nós queremos discutir algo, nós temos que definir o que estamos discutindo. E quando eu falo eutanásia, pode ser que o que eu entendo por eutanásia não seja o que vocês entendam por eutanásia, e aí a discussão não tem como seguir adiante. Então, é bom que a gente defina os termos de acordo com o que hoje em dia se entende do ponto de vista bioético, que seriam esses termos. E antes da gente começar, uma frase do nosso ex-ministro da Saúde, uma frase pesada, né? Que você se prepara demais, se estrutura demais e amanhã sai um tratamento, você fez um investimento enorme desnecessário, né? A gente vai falar muito de investimento na saúde do paciente, etc., mas existe essa possibilidade de ser um investimento enorme, desnecessário quando salva-se a vida de alguém, né? Ou quando se luta contra o sofrimento de alguém, né? Eu costumo dizer sempre para os meus alunos que se a gente entra na medicina achando que a nossa luta é contra a morte, a gente entrou mal. É uma luta perdida. Não tem como. Só existe uma forma de não morrer, é não nascer. Para a gente é tarde demais. A nossa luta é contra o sofrimento. E aí não existe investimento desnecessário para alívio do sofrimento humano. E é triste que um ministro da Saúde pense dessa forma, né? Mas vamos em frente na nossa aula. Vamos começar um pouquinho diferente. Vamos falar hoje sobre um caso paradigmático sobre as questões relacionadas à eutanásia, ditanásia, etc., que é o caso Diane Quill. Diane é a paciente, Quill é o médico, né, o Dr. Timothy Quill. Ele atendeu por muitos anos a uma paciente chamada Diane. Ela tinha 45 anos e atendeu também toda a sua família, né? Essa é uma característica dos pacientes em tratamentos paliativos ou terminais, é que você acaba atendendo toda a família, mesmo na minha especialidade, que a gente lida com neuro, isso é muito comum, né? Costumamos dizer que além do paciente, um paciente demenciado, você trata o acompanhante, o cuidador, né? Porque é muito pesado esse convívio e é importante que a gente trate todo o entorno do paciente. Então, no início da década de 90, esta paciente ela recebeu o diagnóstico de leucemia mielocítica aguda. E após conversar com a família e com o médico, ela recusou ser tratada através de quimioterapia pelos riscos e desconfortos que poderiam ocorrer em função desse procedimento à época, né? Ela estava plenamente capaz e todas as alternativas para aliviar o seu sofrimento foram discutidas e rejeitadas. E ela solicitou ao médico, mais do que não instituir um tratamento, uma ajuda para se suicidar. Ela queria uma droga que interrompesse a vida dela. O Dr. Quill é famoso. Quem tiver interesse, hoje em dia com a internet facilmente você consegue acessar esses dados. Ele já defendia anteriormente ao caso da Diane o direito dos pacientes decidirem sobre seus tratamentos e de poderem morrer com o máximo de dignidade e controle possível. Ele tinha vários artigos em que ele já defendia essa posição. Então ele aceitou participar do suicídio da sua paciente. Ele forneceu as drogas, forneceu os barbitúricos que a paciente utilizou. Aí ela se preparou para o momento de tomar a medicação, usando as roupas que mais gostava, despedindo-se dos familiares. O Dr. Quill foi chamado então e deu o atestado de óbito após a ingesta em superdose de fenobarbital, de barbitúricos, afirmando que a causa morte era leucemia aguda. Um adendo, acho que eu já citei para vocês aqui, quem tiver interesse, quem gostar de cinema, assista um filme chamado Invasões Bárbaras. Tá? É um filme franco-canadense. Exatamente a história é a mesma, um paciente terminal e que solicita um suicídio assistido. Ele é canadense e não vou contar, não vou dar spoiler do filme, mas assistam, mas separem as caixinhas de lenço do lado, que é de arrebentar o coração. Quem puder assistir, assista. Hoje em dia é fácil de achar isso, né? Invasões Bárbaras. Bom, voltando aqui ao nosso caso, o caso então foi levado para a Justiça do Estado de Nova York e o júri não incriminou o médico pelo ocorrido.
Em janeiro de 1997, a segunda instância da Justiça de Nova York, então, afirmou que não havia diferenças, isso aqui é importante, tá? Não havia diferenças entre não implantar ou retirar uma medida terapêutica e auxiliar um paciente a cometer suicídio. Isso tem um peso enorme, porque existe, hoje em dia, e isso é recomendado até pelo nosso Conselho Federal de Medicina, que se você vai implantar um tratamento e esse tratamento é considerado fútil, ou seja, não tem por que prorrogar a vida do paciente, ou instituir um tratamento fútil, ou manter um tratamento fútil e não interrompê-lo, isso é permitido ao médico interromper isso, ou não implementar isso. Mas não é permitido ao médico dar uma droga para interromper a vida do paciente. Vocês entendem a diferença? Né? Aqui no caso da Anne, com o Dr. Quill, ele deu a medicação para interromper a vida do paciente, é um suicídio assistido. Aí a Justiça de Nova York ela entendeu que não existe diferença entre interromper um tratamento fútil e dar uma droga que interrompesse a vida do paciente. Vocês imaginam o nível de discussão que isso gerou, né? Quando a Suprema Corte, a segunda instância nova-iorquina deu esse veredito, e quem gosta de séries de tribunais conhece e sabe como funciona a questão de leis em países anglo-saxões, é um pouco diferente da nossa, né? A questão da jurisprudência, né? Se alguém dá uma sentença onde há um ganho, uma determinada sentença, isso passa a valer como jurisprudência. Então, valeria como jurisprudência, embora nos Estados Unidos a questão dos estados seja muito forte, né? Mas pelo menos para Nova York seria liberado que você pudesse fazer o suicídio assistido. E aí, em junho de 1997, alterou-se esse raciocínio, né? Eles viram o que tinham feito e afirmou que existe sim uma importante diferença entre suicídio assistido e não iniciar ou retirar um tratamento de suporte vital. Uma distinção reconhecida tanto por profissionais da medicina, dizia lá o veredito, como do direito. Alguns dos mais renomados autores de bioética na época, tais como Beauchamp e Childress, que são do Instituto Kennedy de Bioética, que fizeram a bioética principialista dos princípios, achavam que sim, que eles defenderam que a atitude do Dr. Quill não foi errada. E a sua conduta, em um caso dramático, era considerada eticamente adequada. Então, assim, mesmo que haja a sentença, o debate continua, que é uma coisa boa. Assim, a sentença ela tem que prezar, na minha opinião, por uma questão de preservação. Né? Você liberar isso, você não sabe as consequências que isso terá sobre o exercício da profissão, sobre a relação médico-paciente. Então, a princípio, se dá-se um passo atrás e o debate segue se debatendo até que se possa depois alterar ou não a legislação com mais segurança. Mas, então, do que se falava, né? Do que seria o suicídio assistido? O suicídio assistido, então, ocorre quando uma pessoa que não consegue concretizar sozinha a sua intenção de morrer e solicita o auxílio de um outro indivíduo. Pede ao outro indivíduo para ajudá-lo a morrer. É um suicídio assistido. A assistência ao suicídio de outra pessoa pode ser feita por atos, por exemplo, eu prescrevo uma dose de medicação, né, muito além daquela normal e que vai provocar a morte do paciente, ou de forma mais passiva, através, por exemplo, de persuasão, encorajamento. Isso foi estendido, essa definição, para pacientes em questão de terapias alternativas ou mesmo psicológicas, em que o terapeuta incentivava a pessoa ao ato de suicídio, né, de um suicídio assistido. Em ambas as formas, a pessoa que contribui para a ocorrência da morte da outra compactua com a intenção de morrer através da utilização de um agente causal, seja sua persuasão, seja a prescrição de uma droga ou a aplicação da mesma. Tá? Isso é o que a gente hoje em dia entende por suicídio assistido. Existe até hoje uma instituição, tá? Quem quiser procurar na internet, a instituição chama-se Hemlock Society, ou Sociedade Cicuta, é uma clara alusão ao suicídio de Sócrates, quem já leu a História da Filosofia. Essa sociedade publicou, embora Sócrates não tenha sido exatamente um suicídio, né? Ele foi obrigado a tomar pelas leis de Atenas, mas ele pegou e tomou voluntariamente. Poderia ter ido ao exílio, né? Deu-se a opção a ele de ir ao exílio e ele preferiu o suicídio. Então, esta sociedade publicou em 91 um livro chamado A Solução Final. O nome me é muito ruim, porque a solução final me remete a uma questão nazista e é muito pesado quando eu leio essa expressão, a solução final. Mas esse livro apresentava inúmeras maneiras de um paciente terminal ou com doenças degenerativas cometer suicídio.
vendeu mais de 3 milhões de cópias, ou seja, existe um público atrás disso, existe um debate que precisa ser feito. Então foram mais de 3 milhões de cópias nos Estados Unidos. No Brasil ele foi traduzido, mas não teve tanto impacto assim. A nossa visão da questão terminal e terminalidade é um pouco diferente como latinos que somos, né? Por outro lado, existem associações como Not Dead Yet, por exemplo, ainda não mortos, né, de pessoas portadoras de deficiências físicas, pessoas portadoras de doenças terminais, que caracterizam a possibilidade do suicídio assistido, né, como uma discriminação, né? Assim, você não é por você ter uma doença ou por você ter uma malformação, uma deficiência física que você não é apto ou não é útil. Essa visão de utilidade do ser humano, né? Essa visão do humano como recurso, né? Os recursos humanos, eu odeio essa expressão, né? Recursos humanos, nós somos seres humanos, recurso é uma outra coisa, mas essa ideia de recurso humano, ela discrimina, e aí você acaba entrando para a questão que vai muito além de suicídio assistido, mas vai quase ao ponto de eugenia. E aí, se você vê um livro como Solução Final, isso se torna mais pesado ainda, então os debates precisam ser aprofundados. Continuando o nosso caso ainda, você viu, começou lá no início da década de 90, 97 foram as primeiras sentenças, em janeiro de 98 já, a Suprema Corte de Nova York, de Justiça de Nova York, que já não era mais a segunda instância, foi a Suprema Corte de Nova York, julgou de novo o caso Quill e novamente declarou não haver diferenças morais ou legais entre não implantar ou retirar um tratamento e auxiliar um paciente a suicidar-se. Ou seja, isso foi dito, foi voltar atrás, e aí a Suprema Corte do Estado de Nova York foi de novo e disse: não tem diferença. Se você der uma droga e ajudar essa pessoa a se matar, é a mesma coisa que você não dar uma droga fútil, um tratamento. Isso aí não há nenhuma implicância moral nisso. Mas, novamente, a gente conversando, né? Imagina se a função do médico é a função de cuidar do paciente. E, de repente, você dá para ele a função de poder matar o paciente, né? Tirar a vida dele com uma droga, se você achar, você e um grupo de médicos acharem que aquilo pode ser, não tem mais tratamento, então você poderia autorizar o suicídio do paciente. Você muda, entende como isso muda a relação médico-paciente? Né? Nós não estamos só ali para cuidar e para preservar a vida a qualquer preço. Nós também podemos decidir, se essa pessoa não tem mais tratamento, que ela vai morrer. E isso tem um peso muito grande. Então, por causa disso, aí já não foi mais a Suprema Corte do Estado de Nova York, foi a Suprema Corte norte-americana de todos os Estados Unidos, em 26 de junho de 98, alterou novamente o raciocínio, voltando a admitir que existe diferença marcante entre você ter um paciente terminal e dizer: olha, se eu te instituir esse tratamento não vai adiantar nada, ou esse tratamento que você está fazendo não vai adiantar nada, vamos suspender ou não vamos instituir, mas eu não vou te dar uma droga para interromper tua vida, eu vou aliviar tuas dores, etc, e deixar que a doença siga o caminho dela. Aí eles voltam a dizer: olha, existe uma diferença muito grande nisso, mas o suicídio assistido é uma coisa, não intervir é uma outra questão. Novamente, falando um pouquinho de cinema, vocês vão ver que eu adoro cinema, tá? Ainda mais quando mistura com temas que eu gosto de bioética. Um outro filme para vocês terem uma ideia de como esse debate é forte no mundo. Um outro filme que eu recomendo muito é um filme espanhol com Javier Bardem, o ator, e ele chama-se Mar Adentro. Tá? É a história de Ramon Sampedro, que é um espanhol tetraplégico, ele ficou assim por mergulhar, né? Então por isso é o nome do filme Mar Adentro. Ele solicitou na justiça, para vocês terem uma ideia, várias vezes que lhe fosse permitida a eutanásia. E acabou morrendo aos 29 anos de solicitação, depois de 29 anos de solicitações, né, solicitando e negando, ele morreu através de um suicídio assistido. Esse ato final foi gravado em vídeo como forma de documentar a sua ação pessoal na administração da medicação em dose letal. Eu não sei se alguém aqui já viu esse vídeo. Alguém em algum momento teve contato com esse vídeo. Esse vídeo, eu não sei se ainda consegue, mas na internet hoje em dia você consegue tudo, mas na época não era difícil de conseguir ver o vídeo. Tá? O filme é excepcional e o vídeo também. E ele tem toda uma questão de alguém bota a droga, ele toma sozinho, alguém bota o canudo perto, para que você não possa incriminar ninguém, né, no final das contas. Mas, na verdade, a discussão bioética ela é mais profunda, né? Quando você fala de bioética, de responsabilidade do profissional da saúde, é ser responsável até por aquilo que você não faz. Essa é a função do profissional da saúde, né? Por isso não há julgamento, né? Eu tinha um
Uma professora que sempre dizia, e eu aprendi com ela e repito sempre para meus alunos, assim, se você quer julgar alguém, você está no curso errado, né? A faculdade de Direito é no prédio do lado, né? Se você gosta de julgar alguém. A nossa responsabilidade ela vai antes disso, é por coisas que eu não fiz. Então, se a pessoa é drogada, se a pessoa tem um comportamento de risco, se a pessoa é promíscua, se a pessoa... Não me interessa. Não interessa ao médico isso. Nós precisamos assumir a miséria do outro. Essa é a função da responsabilidade médica. Então, do ponto de vista bioeticista, estou falando do ponto de vista deontológico, novamente a diferença, moral e lei. Mas do ponto de vista bioeticista, não é o fato de eu, por exemplo, ter posto a droga no copo do paciente e posto o canudo do lado e o paciente ter mexido para tomar, eu também sou corresponsável. Eu preciso assumir essa responsabilidade pelo outro. Mas isso é uma discussão mais profunda, né? Desde 1997, para vocês terem uma ideia, o estado norte-americano do Oregon, ele tem uma lei vigente que possibilita aos residentes solicitarem um auxílio para se suicidarem. No ano de 99, foi o ano que eles mais contabilizaram, 33 casos de suicídio assistido, legalmente autorizado. A Suíça também permite, a Suíça é um caso bem, vamos dizer assim, esdrúxulo, para dizer o mínimo, né? Porque a Suíça permite a realização de suicídio assistido. Inclusive, pode ser realizado sem a participação de um médico. E mais, a pessoa que deseja morrer não precisa nem estar em fase terminal. Pode ser só por uma idade avançada, sem parente, sem nada. Olha o risco que é isso, né? A base legal é o Código Penal deles, de 1918, em que eles afirmam que o suicídio não é crime. O único impedimento é quando o motivo for egoísta por parte de quem auxilia, né? Eu tenho interesse para ganhar a herança dessa pessoa, eu tenho interesse outros e estou auxiliando ela para que ela possa se suicidar. Então, olha, é pesado, né? Mas, por incrível que pareça, na Suíça, por exemplo, a eutanásia, né, suspensão de tratamento, etc., ela não está prevista na legislação. O suicídio assistido, sim, mas a eutanásia não. Então, assim, é um caso bem paradoxal, assim, no caso suíço. E quando eu digo se suicídio assistido está previsto e eutanásia não, qual é a diferença? Eutanásia, inicialmente, ela tinha um outro sentido. Hoje em dia, ela tem sido utilizada de maneira bastante confusa e ambígua, pois ela assumiu diferentes significados, dependendo do autor, dependendo do tempo que você está usando. Dessa palavra, desse conceito, se desprenderam vários outros conceitos, como, por exemplo, distanásia, ortotanásia, mistanásia, e para tentar elucidar do que nós estamos falando, né? Contudo, essa proliferação de vocábulos, às vezes, ao invés de auxiliar, cria problemas, principalmente para quem não está mergulhado na área. Então, eu vou tentar elucidar um pouquinho o que é cada um desses conceitos rapidamente para a gente entrar num debate mais profundo. Eutanásia vem do grego, né? Ele pode ser utilizado como boa morte ou morte apropriada. Ela é antiga, essa proposta, ela é proposta desde Francis Bacon, que era médico, tá? Filósofo e médico, em 1623, e ele propôs como tratamento adequado às doenças incuráveis. Né? Se não tem cura, a gente pode fazer a lançar mão da eutanásia. O termo eutanásia é muito amplo e pode ter, então, diferentes interpretações. Um exemplo de uma utilização diferente do que é utilizado hoje depende da área que você está usando. Por exemplo, existem os teólogos, ele trabalha com teologia e bioética, que é muito forte, não à toa a bioética católica ela é muito forte, né? Elas têm um peso muito grande e bebem muito de uma fonte como não poderia deixar de ser teológica, né? Eles têm um livro do século XIX chamado de Prontuário de Teologia Moral, e eles utilizam a eutanásia para caracterizar a morte em estado de graça. Ou seja, só seria uma boa morte aquele que tivesse aceitado a Deus e para ele poder morrer em paz. Então, vocês veem como varia, dependendo do ponto de vista de onde você fala. De uma maneira geral, existem dois elementos básicos para a gente caracterizar a eutanásia: a intenção e o efeito da ação. A intenção de realizar a eutanásia pode gerar uma ação, a eutanásia ativa, ou uma omissão, isto é, não realização de uma ação que teria indicação terapêutica naquela circunstância. Eutanásia passiva. Da mesma forma, a eutanásia, assim como o suicídio assistido, são claramente diferentes das decisões de retirar ou de não implantar um tratamento que não tenha eficácia ou que gere desconforto unicamente para prolongar a vida de um paciente. Então, existe uma diferença entre você optar por fazer uma droga que interrompe a vida e interromper um tratamento benéfico que alivia o paciente para que ele evolua ao óbito mais rapidamente. Isso é uma eutanásia ativa,
né? Ou um suicídio assistido. É totalmente diferente dizer eu não vou te instituir esse tratamento porque apenas ele vai prolongar a sua vida e não vai ter nenhuma função sobre a melhora, a sua melhora clínica, ele vai prolongar o seu sofrimento. Então começou-se a perceber no debate bioético que existe uma diferença entre você dar uma droga para matar alguém, que é um suicídio assistido, ou fornecer os meios para a pessoa fazer isso, ou através de uma instituição de um tratamento mesmo, você encurtar o tempo de vida do paciente, por exemplo. Quem trabalhar em serviços oncológicos talvez ouça falar sobre isso, talvez veja fazer. A gente, quando o paciente já está no momento final, você coloca um coquetel que chama-se de bastante, uma dose muito alta de sedativos e analgésicos, e isso, obviamente, interrompe a vida do paciente, né? Abrevia a vida do paciente. Isso foi uma discussão bioética profunda, isso é uma eutanásia ativa. Você está colocando uma droga que vai encurtar a vida do paciente. Houve uma discussão com a igreja se isso seria suicídio assistido, se isso seria homicídio, né? Se você está matando o paciente dando uma droga. E aí dizem, olha, mas é uma dose alta de analgésico, o paciente tem muita dor. E aí entra um outro conceito, só para vocês entenderem, não confundir a cabeça de vocês, que é o conceito de duplo standard, que estava escrito um pouco antes no slide anterior, que é fazer uma coisa para alívio, mas sabendo que aquilo prejudica e encurta a vida do paciente. Isso você não é considerado culpado. Então, voltando para a eutanásia aqui, ao contrário da eutanásia do suicídio assistido, a retirada ou não implantação de medidas fúteis não agrega outra causa para conduzir o paciente à morte. Eu acho que essa frase é a parte mais importante para a gente entender a diferença em que há entre eutanásia e suicídio assistido e o próximo conceito que a gente vai tratar que é de ortotanásia. Como assim? Eutanásia e suicídio assistido, você agrega uma outra causa ao óbito do paciente. Eu dou uma droga para ele morrer ou faço uma droga que encurta a sobrevida dele. Não implementar um tratamento ou retirar um tratamento fútil não agrega outra causa. O paciente já iria morrer pela doença de qualquer forma. Então, não estou agregando uma causa nova ao óbito do paciente. Não sei se isso ficou claro para vocês. A tradição hipocrática, né, tem acarretado que isso é um conceito importante para o debate bioético, que os médicos e outros profissionais da saúde se dediquem a proteger e preservar a vida. Se a gente aceita a eutanásia, ou seja, se a gente aceita que o médico, ou suicídio assistido, né, que o médico pode agregar uma causa de morte ao paciente, ou seja, eu dou algo que provoca o óbito do paciente, os médicos e outros profissionais da saúde também têm uma tarefa de causar a morte. E a participação na eutanásia não somente alterará o objetivo de atenção à saúde, como influenciará provavelmente negativamente a confiança para com o profissional por parte dos pacientes. Então, por causa disso, a Associação Mundial de Medicina, desde 1987, na Declaração de Madrid, considera a eutanásia como um procedimento eticamente inadequado. Antes da gente ir para a ortotanásia, vamos ao que seria o antônimo da eutanásia, né? Que é a distanásia. O que é a distanásia? É uma morte lenta, ansiosa e com muito sofrimento. Alguns autores assumem a distanásia como sendo antônimo de eutanásia. Mas a gente tem que perguntar qual eutanásia está se referindo. Suicídio assistido, eutanásia ativa, não seria bem um antônimo. Mas, se for tomado apenas o significado literal das palavras quanto à origem grega, certamente você tem um antônimo. Se o significado de distanásia for entendido como prolongar o sofrimento, ele se opõe ao de eutanásia, que é utilizado para abreviar essa situação de sofrimento. Mas se for assumido o conteúdo moral, ambas convergem, né? Tanto a eutanásia quanto a distanásia são eticamente inadequadas. Então, por isso que não é mais considerado como infringir um comportamento ético você não instituir ou retirar um tratamento fútil, não prolongar a vida do paciente, não se obstinar terapeuticamente com o paciente que a gente chama de distanásia. O conceito que se usa hoje em dia no local do que a gente chamava de eutanásia é o de ortotanásia. É o que atualmente a gente considera como um comportamento ético correto frente à morte. É a abordagem adequada diante de um paciente que está morrendo. A ortotanásia pode ser confundida inicialmente com a eutanásia, mas não é. A ortotanásia ela é o fundamento ético dos cuidados paliativos. Porque eutanásia ou distanásia, ambos o ser humano tem que abrir mão de algo. Na eutanásia ativa ou suicídio assistido, por exemplo, o paciente abre mão do tempo de vida para ter qualidade de vida. Eu interrompo a minha vida antes que eu sofra.
Na distanásia, ele abre mão da qualidade de vida para ter tempo. Não importa que eu sofra, eu quero viver o máximo que eu posso. A ortotanásia seria o equilíbrio. A gente não vai viver todo o tempo, mas pelo tempo que eu viver, eu vou viver com qualidade pelo tempo que me resta. Esse é o objetivo hoje do nosso atendimento de fronte à morte. E isso são os fundamentos dos cuidados paliativos. É um tempo que não é um tempo contado em horas, mas é um tempo de construir um sentido para a vida do paciente. E ainda no nosso sofrido país, a gente ainda tem um problema com a mistanásia, né, que também é chamada de eutanásia social. É um termo proposto por Leonardo Martins. Ele sugeriu para denominar uma morte miserável fora e antes da hora. Ele, não vou ler toda a citação, mas ele diz: a mistanásia ainda é uma categoria que nos permite levar a sério o fenômeno da maldade humana, né? Quando a gente deixa alguém morrer por nem virar paciente, né? Ele não consegue nem chegar ao hospital, ele não consegue ser atendido. A miséria é tamanha que ele não consegue ser enquadrado no sistema de saúde como paciente. Essa é uma eutanásia social ou mistanásia que, infelizmente, a gente tem que lidar com ela no nosso dia a dia. E para terminar a minha parte introdutória, eu deixo uma citação de um bioeticista que eu adoro, chamado Hans Jonas, que diz que ética é o local onde cabem todos. Está cabendo quem vai morrer, né? Nós temos no nosso comportamento ético um espaço para quem vai morrer. Como lidamos com isso? Como lidamos com o moribundo? Afinal de contas, todos nós somos moribundos, né? Alguém mais próximo, os outros mais lentos, mas nem isso a gente pode deixar ter certeza, né? Eu tenho pacientes que, às vezes, a gente dá o diagnóstico de um tumor cerebral, 1 ano de sobrevida, por exemplo, e o paciente pergunta: doutor, o senhor vai me acompanhar até lá? Eu falo: não sei, não posso sair daqui e morrer atropelado amanhã, né? Ninguém sabe o tempo que nos resta. Então temos que construir, como no conceito de ortotanásia, um tempo diacrônico, um tempo de construção de sentido, né, por todo o tempo que nós temos, né? Afinal de contas, somos todos finitos. Espero que tenha ficado claro, e agora eu abro. Quem quer falar, quem quer começar, sintam-se à vontade. Oi, professor. Bom dia, Léo. Bom dia. Eu acho que a gente quer começar o debate já? Eu vou defender o grupo. Pode começar, não tem problema. Então, beleza. Eu coloco o vídeo ou não coloco? Se você quiser, fique à vontade. O direito é seu, a aula é de vocês. Tá, acho que eu vou colocar para ficar. Vamos ficar escutando sua voz. Eu vou ler aqui, mas independente de. Bom dia, gente. Eu queria, antes de tudo, agradecer a todo mundo que me ajudou a bolar aqui o texto. Foi muito importante para mim. Mas vamos lá. Queria começar me apresentando, né? Me chamo Helena. Hoje a gente vai começar o debate. E antes de qualquer coisa, eu queria relembrar que a eutanásia é prevista em lei no Brasil como crime hediondo, né? Vamos lá. Como crime de homicídio, desculpa, não hediondo. Tá, vamos lá. De início, ao citar a eutanásia, já surge na memória das pessoas a definição popular de ser o ato de antecipar a morte de alguém, algumas vezes por compaixão por quem esteja em sofrimento e decorrência de alguma enfermidade. Entretanto, ainda que a maioria das pessoas trate o direito à vida como irrenunciável e absoluto, deve-se pensar na vontade dos indivíduos que acreditam no direito de morrer dignamente. A eutanásia é uma discussão histórica, cultural, social e precisa de um embasamento, principalmente uma cultura que seja aberta a discutir esse grau de autonomia. O princípio de respeito à autonomia tem fornecido sustentação a indispensáveis argumentos bioéticos em defesa da eutanásia. Nesse âmbito, é preciso que seja respeitada a liberdade de escolha do homem que padece, isso é, sua capacidade de decidir autonomamente, palavra difícil, aquilo que considera importante para viver sua vida, incluindo nesta vivência o processo de morrer de acordo com seus valores e interesses legítimos. Desse modo, o respeito à autonomia, pressupõe que cada indivíduo tem o direito de dispor de sua vida da maneira que melhor lhe convir, optando pela eutanásia no exaurir de suas forças, quando sua própria existência se torna subjetivamente insuportável. Em tal sentido, pode-se dizer que, em caso de conflito de interesses e direitos, o direito da autodeterminação tem uma prioridade léxica sobre os demais direitos no contexto de decisões referentes à vida e à morte de seu titular. Quer dizer, a pessoa, em princípio, é mais qualificada para avaliar e decidir o seu rumo de vida. Neste âmbito, concebe-se uma genuína preeminência
do titular da existência para decidir tanto não permanecer em um martírio que não conduzirá a lugar algum, a não ser a própria morte, quando continuar padecendo, não por uma decisão tomada por outros, mas sim por uma opção pessoal, que pode até ser de se submeter, por boas razões, a imposições de outro. O respeito à autonomia envolve o respeito aos direitos fundamentais do indivíduo, considerando-o um ser biopsicossocial e espiritual, dotado da capacidade de tomar suas próprias decisões. Entretanto, em outro âmbito do assunto, o desenvolvimento científico permitiu uma melhora importante e sem precedentes na qualidade de vida e na longevidade nos países ocidentais. Este último aspecto trouxe um elemento completamente novo. Convive-se mais e por mais tempo hoje com doenças crônicas, né? Dessa forma, surgiu uma nova angústia, o temor da não-vida ou da não-morte, aquele estágio intermediário e prolongado de sofrimento, que é ainda mais inquietante do que a própria morte e que trouxe dilemas antes desconhecidos. Nesse mesmo viés, enquanto na eutanásia são suspensos tratamentos terapêuticos e medicamentos para deixar a pessoa morrer, de acordo com a sua natureza, na distanásia acontece justamente o contrário, prolonga-se artificialmente a vida. Também chamado de encarniçamento terapêutico, procura atrasar ao máximo, custe o que custar, a morte biológica de um ser humano. Segundo Léo Pessini, ele é padre, ele é superior geral da Ordem dos Ministros dos Enfermos e ele é referencial da bioética no Brasil. Segundo ele, a distanásia... Desculpa, Helena, ele morreu tem acho que uns 3 meses, tá? Pois é, eu vi que ele morreu faz pouco tempo. Era um ótimo bioeticista. Pois é, eu vou procurar um pouco mais sobre ele depois. Vamos lá. Segundo ele, a distanásia é uma ação, intervenção ou um procedimento médico que não atinge o objetivo de beneficiar a pessoa em fase terminal e que prolonga inútil e sofridamente o processo de morrer, procurando distanciar a morte. Para os profissionais da saúde que defendem esse tipo de morte, distanásia, o importante é lutar até o último momento pela vida humana. Aí eu trouxe um exemplo, todo mundo já conhece esse exemplo, eu acho. Tancredo Neves, ele teve a sua vida, ou melhor, a sua morte, arrastada por 34 dias nos hospitais de Brasília e de São Paulo, onde passou por 7 cirurgias, esteve mantido sob sedativos e com auxílio de máquinas, substituindo os pulmões e seus rins. Todos os recursos e medicamentos foram usados para evitar a morte de Tancredo. Porém, esses dias de sofrimento e angústia terminaram sem o resultado esperado pelos médicos, familiares, políticos e sociedade brasileira. Após um ano da sua morte, houve um julgamento ético no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal para que os responsáveis pelas 7 cirurgias efetuadas prestassem seus depoimentos. Até que ponto o médico deve utilizar os aparelhos tecnológicos capazes de prolongar a vida? Que sentido tem fazer da fase terminal de um ser humano uma luta a todo custo contra a morte? Onde fica o respeito pela dignidade desses doentes? Assim, em 2000, na Holanda, a eutanásia foi aprovada e em 2002 entrou em vigor. Segundo a legislação local, a eutanásia só pode ser realizada em pacientes adultos incuráveis que fizerem um pedido de morte voluntário e bem avaliado e que enfrentam ou não enfrentam um sofrimento suportável. O médico precisa informar o paciente sobre a evolução da doença e ter chegado a uma firme conclusão de que não há uma solução médica razoável. Tudo que podia ser fornecido de medicamentos já foi fornecido. É exigido também a opinião de segundo médico. O projeto de lei inclui um capítulo sobre pedidos de eutanásia feitos por pacientes menores de idade também. Os menores de 18 anos de idade também precisam ter direito de utilizar a lei, diz o comunicado do Ministério da Justiça. Segundo a nova legislação, pacientes de 16 e 17 anos de idade podem, em princípio, optar livremente pela eutanásia, porém os pais precisam estar envolvidos na decisão. No caso de crianças entre 12 e 15, é necessária a permissão dos pais ou responsáveis. A exemplo do que está previsto na legislação da eutanásia para adultos, os pedidos de menores precisam ser avaliados por um grupo de médicos. Cerca de 83% dos pacientes que optaram pela eutanásia em 2016, a gente tem dados desse ano, tinham câncer, doenças como Parkinson, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica ou estavam doentes de coração ou do pulmão. Outras 141 pessoas sofriam de demência, como sintomas como perda de orientação, alteração de personalidade, e entre outras, claro. Outras 60 foram realizadas por problemas psiquiátricos graves, 244 por acumulação de males próprios da idade
em 1509 por outros distúrbios menores que precisam ser avaliados por grupo de médicos. Portanto, vou falar aqui, não sei como fala, no o Plea for Beneficent Euthanasia, uma coisa assim, um documento importante publicado na revista The Humanist, reúne um manifesto em favor da eutanásia de diversas associações com base em motivos éticos. Declaram ser a favor da eutanásia, argumentando ser imoral tolerar, aceitar ou impor sofrimentos que consideram desnecessários. Acreditam também na dignidade do indivíduo, exigindo que seja tratado com respeito e que seja dada a liberdade da pessoa decidir sobre sua própria morte. A partir do momento que o ser humano não tem capacidade de viver livre e pleno, exercendo seus direitos e usufruindo da sua autonomia, o Estado deve permitir que a escolha de continuar ou não, ou seja, possibilitar uma morte digna, caso assim o queira. Assim sendo, não é digno manter vivo um paciente em estágio terminal, desacreditado, passando por dor e sofrimento, sabendo que os tratamentos disponíveis não são o suficientes para reverter o quadro do paciente. Portanto, a dignidade humana deve estar presente na hora da morte também, possibilitar o paciente escolher viver naquelas condições ou preferir uma morte digna. O Estado tem o dever de proporcionar saúde a todos, no entanto, ninguém está obrigado a algo senão em virtude de lei, não podendo ser obrigado a se submeter ao tratamento da saúde, sem observar sua autonomia. Vale lembrar também que a eutanásia é uma possibilidade, ela não é uma obrigação. E eu fecho a apresentação com uma frase de Hipócrates, o pai da medicina: curar quando possível, aliviar quando necessário e consolar sempre. Também. Foi isso. Só algumas considerações. Eu acho que uma das coisas do debate ela é exatamente essa questão de definir termos, né? Porque você vê que muitas vezes a questão da eutanásia, quando a gente fala, principalmente para quem não é da área, e hoje em dia na área a gente não aceita mais isso, se confunde às vezes muito com a ortotanásia. Né? Por causa dessa questão da eutanásia, você ter que agregar uma causa de morte, é quase como um suicídio assistido, e isso ainda é muito eticamente questionável. Não mais a ortotanásia, tipo, eu não vou fazer nada, não vou intervir, eu vou apenas aliviar o sofrimento e deixar a doença seguir o curso, mas eu não vou fazer nada que antecipe isso. Essa é uma discussão grande, e a discussão grande ela envolve também a questão da autonomia, né? Porque a autonomia, esse princípio bioético, você falou bem, né? Ele é um princípio muito caro aos países anglo-saxões, porque eles valorizam muito isso, né? A questão da individualidade e não da coletividade. E em outros locais do mundo é bastante complicado você falar de autonomia, mas é bastante complicado você falar de autonomia até mesmo para o ser humano, né? A gente realmente é um ser autônomo, né? A gente toma decisões, porque a definição de autonomia é você tomar decisão sem qualquer tipo de influência. A gente toma decisão sem qualquer tipo de influência, né? Qualquer que seja a decisão, mesmo da eutanásia, né? Eu não tenho influência, por exemplo, se eu tenho um familiar, se eu tenho um filho, se ele me pede, se ele não pede. É realmente autonomia nisso. A gente realmente dispõe da nossa vida, né? Eu sempre brinco com os alunos do primeiro ano e falo assim: vocês dispõem da vida de vocês? Se vocês dispõem da vida de vocês, qual a justificativa para ficar sentado? Agora a gente não está sentado numa sala de aula, assistindo às vezes aulas e aulas e aulas chatas para burro, na expectativa de que daqui a 6 anos vocês vão ter alguma coisa que vai te dar em troca e todo esse sacrifício, sem querer pensar ou sem lembrar que vocês podem morrer antes disso. Será que compensa isso? Será que isso que a gente faz, de estar aqui segunda-feira de manhã numa aula online, compensa o que eu vou ganhar daqui a 6 anos, se eu chegar lá daqui a 6 anos? Então, assim, a gente dispõe da nossa vida mesmo? Ou a gente segue esse caminho muitas vezes sem repensar o que está acontecendo? Acho que a questão, muito feliz na questão de uso de aparelhos, etc. Eu bato muito nessa tecla: médico não é gerente de biotecnologia. A gente não está aqui para gerir biotecnologia. As tecnologias, seria hipócrita da minha parte se eu falasse que não gosto delas, porque eu sou um neurocirurgião, preciso de um microscópio, preciso de um monte de coisa para conseguir operar e dependo delas. Agora, nós não somos gerentes de biotecnologia, não respondemos a empresas de tecnologia, a gente responde ao nosso paciente. A gente precisa estar bem claro isso para a gente, né? E esses debates, eles são necessários, né? Eu sempre fico triste que na universidade já teve, tá? Vocês não pegaram, mas que a gente não tenha mais, embora tenha alguma coisa parecida, mas não tenha especificamente uma liga, por exemplo, de bioética,
né? A gente não tem uma liga de bioética na universidade, a gente tem uma liga de espiritualidade, muito legal, tal. Acho ótimo que isso tenha, mas uma liga de debates bioéticos para esse tipo de coisa, por exemplo, que parece longe, mas que daqui a pouco vocês vão estar no meio disso, né? E cada vez mais a gente tem países à nossa volta que já estão aceitando. O Uruguai, por exemplo, aceita. A Colômbia já discute eutanásia na sua Suprema Corte. Então, em algum momento a gente, embora mais retrógrado que sejamos com o aborto, etc., a discussão nem sequer vai ao Supremo ou ao Congresso, mas em algum momento vai. Em algum momento o seu paciente vai te pedir, e a gente tem que estar no mínimo prontos, né, numa revisão, e a gente tem ótimas e excelentes discussões nacionais, como o Padre Léo que você citou, é uma pessoa muito boa para poder se ler e trabalha muito com isso. E essa fundamentação, ela precisa ocorrer e precisamos entender do que estamos falando, né? A gente diz, não, eu sou contra a eutanásia. Você é contra a eutanásia, que é o suicídio assistido ou interrupção voluntária da vida, ou você é contra a ortotanásia, que, por exemplo, não instituir um tratamento que vai provocar uma distanásia. Então, assim, o que você realmente é contra? E muitas vezes, mas no jornal as pessoas não fazem essa distinção. Sim, cabe a nós como profissionais mostrar, há uma distinção. Quando a gente está falando de debate, nós estamos falando de uma portaria do CFM, que eu não sei se vocês sabem, a portaria sobre ortotanásia do CFM, ela foi suspensa pela Justiça, porque a Justiça entendia que o que estava sendo dito era a autorização para eutanásia, para interromper a vida do paciente, quando na verdade o que estava sendo dito era a autorização para não instituir tratamento fútil, que é a ortotanásia, não fazer a distanásia. E foi suspenso, porque o próprio juiz não entendia o que estava sendo dito, né? Então a gente precisa debater, a gente precisa trazer essas discussões à tona. É muito difícil, porque a gente não gosta de falar sobre morte e sobre morrer, né? Mas é preciso que a gente fale, porque é exatamente nisso que está o sentido da nossa profissão, né? Muito bem, né? Gostei muito da sua apresentação. Obrigada. Você quer falar mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Não, acho que era isso mesmo. Ótimo. Obrigada, viu? Deixa eu anotar aqui, imagina, eu que agradeço, porque eu faço minhas anotações na minha folhinha aqui, por isso que eu olho para baixo, né? As antigas ainda, assim, eu anoto. Pelo jeito, se a Júlia ligou a câmera, é você que vai falar, Júlia? Tava só organizando para não ficar muito claro. Eu fico muito triste que vocês não liguem. Eu entendo que às vezes é chato ficar olhando para o computador mesmo, tá? Pode ficar olhando para outras coisas, mas é bom quando eu vejo o rosto de vocês. A palavra é sua, Júlia, fique à vontade. Beleza, então eu sou Júlia Procmo Vendrame e eu vou defender hoje o argumento contra a eutanásia. Para começar o debate, eu acho muito importante destacar que quando a gente escolhe ser médico ou qualquer outra profissão da área da saúde que envolva o cuidado, nós temos um compromisso muito importante, que a gente vai estar lidando com vidas humanas, e lidando com essas vidas humanas a gente está buscando, na verdade, manter essas vidas com a maior qualidade possível. Qualquer especialidade que você for, você vai sempre se remeter a uma manutenção da qualidade de vida desse paciente. Então, como o professor ele já destacou, a gente não está lutando contra a morte, porque isso é impossível. Todo mundo que está no mundo, pisa no mundo algum dia, está aqui para morrer. Então, é muito importante que a gente já compreenda o nosso papel enquanto profissional, que é de lidar com essas vidas humanas, manter ela da melhor forma possível. Falando sobre essa questão da escolha do paciente morrer, foi muito debatida essa questão da autonomia. Mas vamos refletir. Esse paciente ele está passando pelo momento mais difícil da vida dele. Ele acabou de receber uma notícia de que o principal patrimônio que ele tem, que é a vida dele, ela está acabando, ela vai acabar. Ele está já em uma condição de sofrimento, ele está em uma condição de doença e, com certeza, psicologicamente, mentalmente, o estado desse paciente ele está debilitado. Então, será mesmo que está sendo uma escolha autônoma? Esse paciente ele está realmente pensando racionalmente dentro dessa escolha? Muitos pacientes que eles falam que eles querem morrer, eles não querem de fato morrer. Eles querem aliviar o sofrimento. Eles estão em um estado de sofrimento e muitas vezes eles pensam, nossa, eu não quero ser um peso para minha família, eu não quero continuar sofrendo, mas daí eu tenho que compreender o porquê esse paciente está sofrendo. Se esse sofrimento desse paciente é físico, se esse paciente está com dor, por exemplo, o mínimo que o médico pode fazer é aliviar essa dor, manter esse paciente pelo menos sem dor, sem essas questões físicas, mantendo suas condições básicas pelo menos. Então, essa equipe de cuidados paliativos atuar junto com esse paciente
para dar o maior suporte. Então, muitas vezes, esses pacientes que desejam morrer, eles estão em sofrimento, eles não querem de fato morrer. E quando você providencia, pelo menos um final de vida sem dor, uma morte digna esse paciente, tem muita coisa que pode acontecer. Pode ser que tenha um pouco de tempo, mas quem já leu livros de cuidados paliativos, que tem muitos relatos, tem pacientes que fazem coisas incríveis no final de vida. Que foram pessoas que tiveram conflito com seus familiares, com seus cônjuges, e ali no final de vida, eles, livres dessas amarras sociais, eles conseguem resolver essas problemáticas. Então, pode ser, mesmo que esse paciente ele esteja com uma condição terminal, que o seu final de vida ele seja um final de vida com qualidade. E é o mínimo que a gente faz, enquanto médico, garantir a esse paciente um final de vida sem dor. Outra coisa, quando esse paciente ele tem, por exemplo, uma descriminalização da eutanásia, eu falo para esse paciente que já está em sofrimento que ele tem a escolha, ou você morre ou você vai sofrer. É injusto com ele, né? Ele tem que pensar isso. E pensa a família também, certo? Outra questão seria, então, que esse tratamento, pela visão da medicina tradicional, pode ser que às vezes não cause um alívio de sofrimento para esse paciente, mas tem inúmeros casos de pessoas que buscam terapias alternativas e têm um final de vida ótimo, certo? Então, o princípio do erga omnes, não sei pronunciar muito bem, que é um princípio que é inviolável, ninguém pode violar esse princípio da vida, e é isso que a gente tem que pensar e valorizar. Quanto a um pensamento de uma esfera jurídica, agora dessa morte, o que a gente tem que perceber? Existem vários países que têm pena de morte, por exemplo. E a pena de morte, eu também estou decidindo sobre a morte do outro. Quando eu decido sobre a morte do outro, no caso desta pena de morte, tem todo um debate judicial, todo um processo que é realizado, e mesmo assim é passível de erro. Dentro de um processo de eutanásia, onde eu tenho a família, o paciente, uma equipe de médicos, pensa a quantidade de erros que podem acontecer. E esse caso de erro, ele é um erro irreversível, uma vez que o paciente ele perdeu a sua vida dentro daquele processo. E, igual o professor falou, será mesmo que as nossas decisões elas são autônomas? Dentro de uma relação familiar, por exemplo, a gente é muito influenciado por aquilo que a nossa família nos determina. Às vezes, isso é absurdo de pensar, mas tem famílias que elas não querem mais ter que cuidar daquele idoso ou daquela pessoa que, segundo uma visão de utilidade, não traz mais utilidade para ela. Será que essa família não pode induzir esse paciente a escolher morrer? Ele já está sofrendo e ainda não tem um suporte da equipe e dos meus familiares naquele único processo de morte que você vai ter na sua vida. Outra questão também, os médicos eles erram em seus diagnósticos. Pode ser que eu dê um diagnóstico de alguma doença muito grave e que eu estabeleça, por exemplo, um tempo de vida desse paciente de meses, mas que ele dure anos. Em anos, esse paciente pode viver coisas incríveis, ele pode ver um filho se formando, ele pode ver um monte de coisa acontecendo e que se eu tivesse, então, atuado sobre esse curso natural da vida dele, ele não poderia ter sobrevivido. Eu, enquanto médico, eu quero cuidar, eu não quero ter esse poder de decidir sobre a vida e a morte do outro, entendeu? E quanto à Constituição Federal Brasileira, é óbvio que lá está destacado que o princípio da vida, a propriedade da nossa vida, ela é a base para que vários outros direitos, como liberdade, eles sejam estabelecidos. Então, é necessário constitucionalmente respeitar esse direito. No Código de Ética Médica também, no artigo 57, tem essa questão de que o médico ele precisa dispor de tudo aquilo que for possível para que ele cuide daquele paciente, para que ele promova tratamentos e diagnósticos do melhores possíveis para aquele paciente. Só que é importante perceber que eu não realizando a eutanásia, não necessariamente eu vou estar fazendo uma distanase com esse paciente. Eu promover do melhor tratamento possível não significa necessariamente que eu vou estar alongando essa vida desnecessariamente, fazendo ele passar por sofrimentos desnecessários. Eu posso estar promovendo um tratamento, um diagnóstico, uma ortoeutanásia, onde esse paciente ele tem o seu curso natural de vida e eu estou utilizando aquilo que eu tenho, aquilo que é o meu alcance, para possibilitar que ele tenha um final de vida sem muito sofrimento físico e também um amparo psicológico para esse paciente e também, então, para a família. E outra questão seria da saúde pública, por exemplo, a falta de leitos. É muito triste a gente pensar isso, mas é inegável que dentro de uma visão capitalista, onde é necessário, então, essa realocação de recursos, pode acabar tendo, então, um processo de eutanásia, onde o Estado ele induz a essa ocorrência para utilização de leitos por próximos pacientes. Então,
Para finalizar essa minha argumentação aqui, então eu gostaria só de relembrar o que se debate sobre essa necessidade de permitir que o paciente realize a eutanásia é manutenção da autonomia e liberdade de escolha. Não querer que esse paciente sofra, mas esse paciente está sendo autônomo, a sua escolha vai ser livre, ele não vai ser influenciado por ninguém, ele já está em sofrimento. Será que ele não quer aliviar aquilo? E se eu não quero que ele sofra no seu final de vida, não é meu dever enquanto médico ter pelo menos conhecimento técnico para não fazer com que ele sofra dores e para ter então um apoio psicológico para que esse paciente passe por aquilo da melhor maneira possível, que inclusive às vezes ele acaba entendendo coisas que ele nunca entendeu, se resolvendo com pessoas que ele nunca se resolveu antes. Então é por isso então esses argumentos contra a eutanásia. Muito bom, né? Eu acho que é bem característica essa questão, você traz bem claro. Eu não sei se quando eu falei introdutoriamente ficou tão claro quanto você falou, que é a questão da relação médico-paciente, né? A nossa função enquanto médico é de cuidar. Se a gente dá ao médico a função de abreviar a vida, tá? Essa relação muda. Tá? Você, além de cuidar, você pode interromper a vida. Isso tem um peso muito grande. Tá? Não estou dizendo, como eu disse para vocês, não vou me furtar nunca dar a minha opinião quando for perguntado, mas eu não pretendo dar respostas. Eu acho que o debate precisa ser continuado. Mas eu acho que essa pequena mudança na relação médico-paciente é muito pesada. Eu acho que um enfoque muito grande na ortotanásia é a questão da construção do sentido. A construção do sentido de uma vida, ela não é num tempo sincrônico, filosoficamente falando. A gente não conta isso em 50 anos. A gente pode construir um sentido em 50 horas. Né? Num paciente que reencontra um filho, que reencontra uma família, que pede desculpa, que é perdoado. Isso é um tempo diacrônico, que a gente chama, um tempo que se tem sentido. É um tempo que é eterno naquele momento. Tá? E não é porque durou 20 horas e porque durou 2 minutos, tá? Mas é um tempo eterno. Eu já citei esse exemplo para vocês, eu acho. Eu, quando era residente, eu tinha uma paciente que tinha feito 7, 8 abortos e ela finalmente conseguiu engravidar. E quando ela fez o primeiro ultrassom, era um feto anencéfalo. Tá? Da primeira vez que ela conseguiu segurar o feto, era anencéfalo. E eu e a residente eu fazia residência em neurocirurgia pediátrica, eu e a residente da obstetrícia fomos falar com ela, toda a nossa soberba de conhecimento técnico, né, e nossa idiotice de recém-formados, dizendo, olha, você tem todo o direito de abortar, porque o seu neném não vai sobreviver. Né? E ela falou, não, eu vou levar a gestação até o fim. Bom, ela levou a gestação até o fim, nasceu, viveu 10 minutos e faleceu. E a gente voltou. Eu me engasgo até para falar sobre isso até hoje. A gente voltou para falar com ela e ela, do tipo, olha, eu avisei você, né, que não ia viver muito tempo. E ela virou pra gente e falou assim, doutor, foi melhor ser mãe 10 minutos do que não ser mãe nunca. O sentido que houve esses 10 minutos para essa mulher é um sentido que eu nunca vou conseguir entender. Ela tinha tentado 7 vezes. Imagina a vontade que ela tinha de ter um filho. E ela conseguiu ter um filho. Ele viveu 10 minutos. Ela foi mãe, ela pegou no colo, ela beijou, ela acariciou, ela foi mãe por 10 minutos. Mas foi mãe. Esses 10 minutos têm um sentido eterno. Tem um sentido de tempo que não é medido em quantidade de horas ou minutos. É um sentido que a gente não pode medir. Tá? E aí entra muito a questão, não é uma crítica, embora eu gostaria muito de a gente poder fazer uma aula só sobre crítica ao capitalismo, porque eu sou completamente crítico ao sistema, mas a gente tem que entender especificamente que essa coisa da morte, de antecipar, de eu não sou mais útil, eu não sirvo mais, eu atrapalho a minha família, eu só tenho utilidade quando eu produzo, obviamente a gente é produto do nosso tempo, né? Só tem utilidade aquilo que está produzindo alguma coisa. A partir do momento que eu não produzo alguma coisa, eu não tenho mais utilidade. O nosso sistema de saúde virou, e muitas vezes, uma questão de vai ao INSS fazer perícia para ver se você pode voltar a trabalhar. Se você não volta a trabalhar, você deixa de ser útil. Então, tem toda uma questão de quase que uma troca de peças. E quando você não pode mais trocar as peças, interrompe logo e acabou. Não cria sofrimento para ninguém. Então, a gente precisa entender todas essas questões em torno dessas discussões sobre eutanásia e outras discussões que nós temos. Né? Parabéns, eu acho que foi muito bom. Eu deixo aberto, alguém mais quer comentar alguma coisa? Alguém mais quer falar alguma coisa? Acho que alguém levantou a mãozinha aqui, né? Oi, professor, eu, Nelaine. Isso, diga, né? Um minutinho. Fique à vontade para falar isso. Eu lembrei, até pesquisando aí para fazer essa atividade,
sobre aquele caso da atleta paralímpica belga, acho que é Marieke Vervoort, o nome dela. Ela tinha uma doença degenerativa e ela, depois de muitos anos pensando a respeito, ela decidiu pela eutanásia. E eu acho interessante no relato dela que ela disse que considerar a eutanásia não foi decidir um desejo de morte, no sentido de, eu quero morrer porque eu não consigo fazer um suicídio, por exemplo, né? Não era essa situação, era no sentido de que ela não aguentava conviver mais com a dor e nem se considerar num estado vegetativo, né, que era a condição que seria o resultado, né, do que ela estava sofrendo, e ter a opção da eutanásia dava uma sensação de paz, uma paz interior para ela, não precisar ficar sempre cogitando a questão do suicídio, que ela conseguiu se despedir dos familiares, ela conseguiu enxergar a vida dela como tudo que ela fez, as medalhas que ela conquistou, como uma coisa boa assim que aconteceu na vida dela, né? Então ela encontrou na eutanásia uma paz assim. Então eu achei bem bonita a declaração dela assim, eu fico arrepiada inclusive. Achei bem interessante, queria comentar isso. Obrigado, é muito difícil, né? A gente nunca está no lugar do outro exatamente para saber o quanto isso é importante para o outro, né? É difícil essa discussão, né? Acho que a gente tem que realmente, caso a caso, como qualquer discussão bioética, né? Esther, você quer falar, Esther? Fique à vontade, por favor. Bom dia, professor. Está me escutando? Estou escutando bem, pode falar. Então, eu só queria fazer uma contribuição dizer que eu nunca tinha parado para pensar a respeito desse assunto específico, né? Acho que o aborto, por exemplo, é um tema mais comum da gente debater, a gente já pensou mais um pouco, né? Mas eu fiquei pensando durante a aula e as apresentações a respeito disso, da eutanásia, e eu cheguei à conclusão de que algumas questões eu acho que a gente nunca vai descobrir, assim, aquele assunto que a gente nunca vai ter o que é certo e o que é errado. Porque eu tentei, por exemplo, pensar de uma perspectiva como se fosse, por exemplo, a doação de órgãos. E se a pessoa deixasse pré-estabelecido que se ela chegasse numa situação de que ela fosse ficar ligada a aparelhos, ela queria ser desligada. Mas e se no momento que ela está ali passando por essa situação ela mudar de ideia? Sabe? É um negócio tão... A pessoa pode mudar, sabe? Eu acho que não tem resposta, sabe? Eu cheguei a essa conclusão de que isso é um negócio que não tem resposta. Era essa a contribuição que eu queria fazer. Obrigado, eu acho que você tem toda a razão, porque a gente tem uma tendência a ter uma visão de mundo cartesiana, né? Sim, não, X, Y, branco e preto, né? Enquanto a gente tem muito mais do que isso, né? O momento que a gente está vivendo, uma série de questões envolvem as decisões que a gente toma. A primeira coisa importante que eu acho no teu testemunho é o seguinte, por exemplo, aborto, a gente já falou mais sobre isso, mas sobre eutanásia, morte, etc., a gente não pensa tanto. E essa é a primeira pergunta, né? Por que a gente não pensa tanto sobre algo que é certeza absoluta? Talvez a única certeza que a gente tenha, eu vou morrer. Né? E por que a gente não pensa sobre isso? Existe uma resposta para não pensar sobre isso. Porque se eu penso sobre isso, eu questiono todo o restante da minha vida. Né? Como eu disse ainda há pouco, brincando com vocês, mas falando sério, se eu questiono que eu vou morrer e posso morrer amanhã, por que eu estou assistindo aula hoje? Você entende o peso que é essa reflexão? Isso é uma coisa importantíssima. Segundo, não ter respostas é inerente ao ser humano. A gente não precisa ter respostas para tudo. Quem quer ter resposta para tudo é a ciência. A ciência é um braço do humano, mas o humano vai muito além disso. E é uma questão, para te dar mais pulga atrás da orelha ainda, procure uma coisa chamada de
Tem gente que chama de testamento vital, tem gente que chama de diretivas antecipadas de vontade. Em Portugal, por exemplo, isso já é instituído. Você pode, sim, entrar num sistema online e fazer o seu testamento vital. Se eu estiver passando por isso, se eu estiver acontecendo aquilo, se tiver isso, eu não quero que reanime, eu não quero que faça ordens de não reanimação, existem no mundo já em vários locais. Eu não quero que me coloque num aparelho, eu não quero que faça isso. E você pode, em Portugal, a qualquer momento, mudando de ideia, entrar no sistema e trocar de novo. Tá? E isso é válido como ordem do paciente. Se o médico, se não entrar hoje em dia no sistema público universal do país, é mais fácil você fazer isso, mas se você, num país pequeno, né? Mas se você não entrar e ver que há uma ordem de não reanimação, por exemplo, e reanimar, você vai ter problemas legais. Tá? É um direito do paciente. Nós chamamos de diretivas antecipadas de vontade. Eu não sei se vocês sabem, o CFM do Brasil bate muito firme na questão de bioética e tem um projeto muito interessante de bioética com produção de revistas e artigos e livros. E se você solicitar ao CFM como aluno de medicina ou biblioteca médica ou o que quer que seja, você pode ganhar os livros de graça. E existe um livro do meu orientador de doutorado, que é o professor Rui Nunes, que é de Portugal e foi o responsável por implantar isso em Portugal, que chama Diretivas Antecipadas de Vontade. Se você pedir, eles vão te dar. Tá? Eles mandam para você o livro. Se eu não me engano, eu doei um na biblioteca da universidade. É muito legal. Dê uma lida que você vai gostar, mas essas perguntas precisam ser feitas. Como Bertolt Brecht, que é um filósofo e dramaturgo, ele dizia assim, sobre aquilo que eu não posso falar, é sobre isso que eu preciso falar. Sabe? Aquilo que nos é interditado, aquilo que a gente acha que não tem resposta, é sobre isso que o ser humano quer falar. A gente precisa falar, a gente precisa pensar. As respostas a gente vai encontrar ao longo do debate, né? Cada uma diferente da outra, cada uma de uma forma diferente. Por isso não se espante com a sua angústia. Eu acho que é muito pior o médico que acha que tem todas as respostas. E esse é mais perigoso. Tá? Gente, alguém mais quer contribuir? Tudo bem? Eu, por mim, continuaria falando com vocês a tarde inteira, mas o meu filhote já está me olhando ali de baixo para almoçar, esperando a hora de eu descer para dar um beijo nele e almoçar. Então, eu queria agradecer de novo a vocês pela paciência de estar aqui comigo nesse período, nessas poucas horas que a gente tem. Eu fico muito feliz quando eu ouço a Esther falar, eu não pensava, eu passei a pensar. Eu espero que isso sirva para todos, que a gente comece a pensar e que a gente entenda que a nossa profissão é muito mais do que gerenciar a tecnologia. A nossa profissão é cuidar de humanos. E isso é uma coisa muito pesada, justamente porque os seres humanos não têm resposta para tudo. A gente precisa construir um sentido para esse humano pelo tempo que nos resta, seja lá qual for o tempo que nos resta. Né? O tempo que a gente está aqui, então, respondendo uma coisa pelo menos, por que nós estamos aqui, né? E não aproveitando a vida já que vamos morrer, porque estar aqui, pelo menos para mim, com vocês, me faz pensar e me faz construir um sentido. Eu acho que é isso que o ser humano precisa. Eu que agradeço vocês, tá? É um prazer estar aqui com vocês de verdade. Eu gosto muito disso que eu faço e espero que todos gostem também. E a gente se vê na segunda-feira que vem, tá? Para debater mais um pouquinho, para falar um pouco mais. E pensem com calma, vocês são uma nova turma na faculdade, sobre uma liga em bioética, eu teria o maior prazer em ajudar, tá bom? Gente, um beijo enorme para vocês, fiquem bem, se cuidem, tá? Cuidem da sua família. Parabéns mesmo para as meninas, foram muito boas, assim. Eu fico muito feliz de ter todos vocês aqui. Um beijo, obrigado, eu adoro que vocês estejam aqui também, tá? Um beijo e até semana que vem. Tchauzinho.